Boa noite, terça-feira, 3 de novembro. Hoje recebemos aqui no estúdio a professora Vera Capellini, coordenadora do curso de Pedagogia da Unesp em Bauru. Ela vai explicar as mudanças recentes no currículo dos cursos de licenciatura. E você vai ver também. População desrespeita horários de funcionamento dos ecopontos e lixo fica acumulado nas calçadas. Saiba quando trocar de pílula anticoncepcional. Efeitos colaterais podem indicar que o medicamento não é a melhor escolha. A luta marcial que conquistou os brasileiros. Jiu-jitsu reúne famílias e promove mudanças na qualidade de vida dos praticantes. Já virou rotina. Em fins de semana e feriados, a população ignora os horários de funcionamento dos ecopontos e deposita lixo nas calçadas e no entorno dessas áreas. Em alguns pontos da cidade, a situação só não foi pior porque moradores decidiram agir. No ecoponto Parque Viaduto, localizado na Rua Bernardino de Campos, as caçambas disponibilizadas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente do lado de fora do local já estavam cheias na manhã de segunda-feira. Com o acúmulo de lixo nas imediações do lugar, moradores da região decidiram agir e fazer a limpeza por conta própria. Cenário diferente daquele verificado na rua Sorocabana. Na calçada em frente ao ecoponto, embaixo do viaduto Antônio Eufrásio de Toledo, era possível encontrar até mesmo colchões e um sofá em meio a uma série de entulhos encharcados pela chuva dos últimos dias. Com o ponto facultativo da última sexta-feira, em decorrência do Dia do Servidor Público e o feriado de finados, a administração municipal fechou os espaços por 4 dias. A retomada das atividades ocorreu normalmente nesta terça-feira, mas já está em vigor a suspensão do serviço aos sábados, em decorrência do corte de horas extras da SEMA. Em nota, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente informa que os ecopontos serão limpos até esta quarta-feira e pede para que a população colabore. Só utilize os serviços das 7 unidades e do Ecoverde Água do Sobrado nos dias e horários programados. Já sobre o fechamento dos ecopontos aos sábados, a SEMA informa que a medida é temporária até que a situação financeira da Prefeitura seja regularizada. Agora a gente fala sobre saúde da mulher. Você sabia que o uso da pílula anticoncepcional pode causar problemas que vão de uma simples dor de estômago até uma trombose? Por isso, só mesmo um médico especialista pode indicar o medicamento mais adequado para cada caso. Por causa dos ciclos menstruais irregulares e da acne, Gabriele procurou o médico. Na consulta, descobriu ter a síndrome do ovário policístico. O tratamento indicado, pílula anticoncepcional. Mas foi aí que começaram os problemas da estudante. O maior sintoma que eu tinha com o uso do anticoncepcional era uma dor no estômago muito forte. Mais do que eu já tive e eu nunca fui de ter essa dor. A partir de então, iniciaram as visitas a diversos especialistas, até que finalmente foi descoberto o motivo das fortes dores de estômago que sentia. Uma gastrite que era agravada com o uso do anticoncepcional. Aos poucos, junto com o médico, eu tive que ir investigando o meu problema, até muitas vezes sozinha, para poder mostrar para ele que era a pílula anticoncepcional que me fazia mal. Hoje você usa adesivo, ele resolveu o teu problema? Sim, ele resolveu. Fazem 8 semanas que eu estou usando, né, aproximadamente 2 meses, e por enquanto eu não tive nenhum sintoma adverso a isso, e tá tudo bem, a menstruação já está regulada e minha pele também melhorou bastante. Segundo esta ginecologista, Gisele tomou a atitude correta: procurar o médico ao surgir qualquer sintoma relacionado ao uso da pílula. Se a paciente tiver náusea, se a paciente tiver cefaleia durante a pausa da pílula, se a paciente começar a ter sangramento irregular ou se a paciente tiver mastalgia, ela pode procurar o médico que receitou, porque ele vai passar orientações que, em geral, a gente consegue bons resultados com isso. Mas uma das reações que mais preocupam as mulheres que tomam a pílula é a trombose. Algumas substâncias do anticoncepcional aumentam a coagulação do sangue, o que pode ocasionar a doença. A trombose ocorre quando se formam coágulos de sangue no interior das veias. Eles podem bloquear o fluxo de sangue e causar inchaço e dor na região atingida.
E quando o coágulo se desprende e se move pela corrente sanguínea, aumentam os riscos de embolia, o que pode até levar a pessoa à morte. Por isso, ao indicar um anticoncepcional, é necessário que o médico avalie o histórico da paciente. Algumas doenças pré-existentes podem potencializar o risco de uma trombose, como hipertensão, obesidade e o tabagismo. Hoje em dia, a gente já tem uma mudança nas doses dos hormônios que nós usamos nas pílulas. Então, com as doses mais baixas, esse efeito pró-trombótico, que antigamente tinha-se um risco maior, já diminuiu com o tempo. Caso você não possa utilizar a pílula anticoncepcional, há outros métodos contraceptivos indicados, como anel vaginal, DIU, anticoncepcional injetável e subcutâneo, mas todos com orientação médica. Nem todas as pílulas elas são iguais. As pílulas elas são constituídas de estrogênios, de estradiol e progesterona completamente diferentes. E cada uma tem uma função mais específica para algum sintoma, para alguma pessoa. Então, o ideal é passar por uma consulta, ser avaliada, história clínica, e aí, dependendo do sintoma que aquela paciente sente, com maior ou menor intensidade, é a escolha que a gente faz da pílula mais correta. Novembro começou chuvoso aqui na região. Até agora foram registrados 47 milímetros em Bauru. Vamos saber como fica o tempo nesta quarta-feira. As informações são do IPMET e do CPTEC. Neste momento são registradas chuvas moderadas nas regiões noroeste e sul de São Paulo, mas as condições de instabilidade se mantêm em todo o estado. Em Bauru, a previsão para amanhã é de céu nublado e pancadas de chuva durante o dia. Neste momento, a umidade do ar está em 80%. A velocidade dos ventos é baixa, 4 km por hora. Hoje, a temperatura mínima foi de 20 e a máxima de 28 graus. Para amanhã, as temperaturas devem variar entre 22 e 31 graus. Depois do intervalo, a gente conversa com a professora Vera Capellini, coordenadora do curso de Pedagogia da Unesp em Bauru. Ela analisa as mudanças propostas pelo Conselho Estadual de Educação para os cursos de licenciatura. A gente volta já já. Essa semana, o Sebrae em Bauru vai oferecer gratuitamente 3 capacitações para empresários e pessoas que queiram abrir o próprio negócio. Amanhã será ministrada a oficina Controle Financeiro das 7 às 11 da noite. Na quinta-feira vão ser apresentadas 2 palestras, uma sobre planejamento de negócios e outra sobre legislação para empreendedores. As atividades vão das 3 da tarde às 9 da noite. Mais informações sobre os cursos e inscrições pelos telefones 3104-1710 ou 0800-570-0800. O Conselho Estadual de Educação estabeleceu novas regras para os cursos de licenciatura que formam professores para educação básica. A intenção é que eles tenham mais aulas práticas, no mínimo 30% da grade curricular. A decisão vale para universidades públicas e privadas de todo o estado. E sobre esse assunto eu converso com a coordenadora do curso de Pedagogia da Unesp em Bauru, Vera Capellini. Boa tarde, Vera. Muito obrigada pela sua participação aqui no Unesp Notícias. É um prazer colaborar. Professora, qual que é a sua opinião sobre essa mudança proposta pelo Conselho Estadual de Educação que prevê 30% da grade curricular com aulas práticas? Bom, especificamente para os cursos de pedagogia, a mudança ela não teve um impacto tão grande, porque na Unesp nós temos 6 cursos e a carga horária destinada às disciplinas teórico-práticas já eram maiores que 30%. Todavia, para as licenciaturas foi muito importante, porque alguns cursos eles tinham uma grade curricular a preocupação principal era que o professor dominasse diferentes conteúdos de física, de química, mas para ele ser um bom professor, ele tem que dominar o conteúdo específico da sua área, bem como estratégias de como ensinar esse conteúdo na educação básica. Então, de certa medida, para as licenciaturas, essa obrigatoriedade do Conselho foi fundamental para a mudança dos cursos. Uma das autoras da norma, ela afirma que em alguns cursos de pedagogia, as disciplinas práticas representam apenas 10% da grade curricular. É bem verdade.
Como você disse, a mudança para as universidades públicas e privadas. No caso específico da Unesp, os 6 cursos já ultrapassam 30%. Por exemplo, o curso da Unesp de Bauru tem em torno de 40% de disciplinas teórico-práticas. Mas é bem verdade que muitos cursos, as disciplinas eminentemente teóricas, com pouca relação direta com o cotidiano da escola, sobretudo da pública. E essa porcentagem de 40% vale para todos os cursos de licenciatura da Unesp? Qual que é a realidade deles? Sim, para você ter ideia, o curso de Química não chegava a 10%. E a partir, então, de 2015, com a obrigatoriedade da indicação do Conselho Estadual, ele ultrapassa os 30%, que é obrigatório. Então, a gente acredita que, de certo modo, as licenciaturas, a partir de 2015, porque todas já foram reestruturadas nesse ano, a gente acredita que terá um impacto positivo na formação do professor. Embora eu gostaria de deixar claro para os telespectadores que se a gente não melhorar a condição salarial e valorização social e salarial do professor, a gente não terá professor em curto prazo. A procura é baixíssima nos cursos de licenciatura. Isso vem ocorrendo aqui no campus de Bauru? Inclusive com cursos sobrando algumas vagas, e é a universidade pública. Um argumento que é contrário a essa alteração, né, na grade curricular é o de que essa mudança faria com que os alunos que não são interessados em se tornar professores não se interessassem por esses cursos. Qual que é a sua visão sobre isso? Sim, eu penso que um dos argumentos, nós tivemos 2 basicamente bem fortes. Um deles é esse, de fato, porque muitos alunos, inclusive o critério dele ir para a licenciatura ou bacharel, a universidade até coloca, às vezes, as melhores notas. E a disputa é tão grande que muitos, se puderem escolher, quando o curso ele permite, numa entrada única, ele escolher ser bacharel, por exemplo, educação física. Ele presta vestibular e ele pode ser bacharel ou licenciado em educação física. E a briga para fazer o bacharel e não ficar com a licenciatura é muito grande. E os melhores alunos, que poderiam ser os melhores professores, quase sempre escolhem o bacharelado. Outro motivo que eu vejo que foi importante a argumentação das universidades em relação a ser contrários à mudança logo de início foi a imposição, a falta de diálogo. Tanto que a deliberação 111 é de 2012. E aí ficou-se 2 anos até 2014 discutindo muito, houve manifestações contrárias, mas até que em 2014 as universidades USP, Unesp, Unicamp, as públicas, porque as privadas já vinham fazendo as mudanças, nós nos convencemos que não era possível mais brigar com o Conselho Estadual em não fazer, porque o aluno precisaria ser certificado. Então, houve sim um diálogo e as universidades manifestaram alguns pontos que nós gostaríamos que tivesse mudança e o Conselho permitiu, então ele foi flexível e a partir de 2015, que é esse ano em vigor, todos os cursos foram reestruturados e atenderam os 30% no mínimo da carga horária de disciplinas teórico-práticas, fazendo uma articulação entre o conteúdo específico e como eu ensino esse conteúdo na educação básica. Professora, você comentou então que as mudanças aqui na Unesp em Bauru já ocorreram. Como foi esse processo? Os professores passaram por algum tipo de capacitação? Sim, na Unesp, o setor responsável, a pró-reitoria responsável pelo ensino é a Prograde. E houve diversas reuniões presenciais, videoconferência, com a coordenação, com o pró-reitor de graduação e os seus assessores, bem como os coordenadores. Bauru, inclusive, chegou a sediar um fórum das licenciaturas em junho, no qual estiveram presentes os coordenadores de todos os cursos que oferecem licenciaturas na Unesp para discutir a melhor forma, como implementar, não para se ter um currículo único, mas da melhor forma de fazer essas mudanças. E eu não tenho dúvida que a Unesp está, sim, preocupada em atender e de garantir um curso de formação de qualidade para os seus futuros professores.
é que hoje em dia o aluno chega no ensino superior com uma defasagem muito grande da educação básica, e aí é um círculo vicioso. Ele chega com defasagem, na universidade a gente precisa tentar corrigir isso, em contrapartida, em 4 anos, para formar um bom professor, é muito complicado para dar conta do conteúdo que ele tem em defasagem e dos novos conhecimentos que ele precisa ter enquanto futuro professor, tanto da disciplina específica que ele vai ministrar, quanto aqueles ligados à didática, ao que é pedagógico, né, ao como ensinar. Mas num país cujo lema, né, é pátria educadora, no qual o professor não é valorizado, é muito complicado você ter bons alunos interessados em ser, né, em seguir a carreira de docente. Professora, muito obrigada pela sua participação aqui no Unesp Notícias. Disponha. No próximo bloco, você vai conhecer uma luta marcial que tem mudado a vida de muita gente. É o jiu-jitsu, que reúne praticantes de todas as idades. Fique ligado, o intervalo é bem rápido. O Centro de Voluntariado Universitário realiza nesta quarta-feira aqui em Bauru palestras para apresentar os trabalhos desenvolvidos pelo grupo. Elas serão realizadas na sala 16 da Unesp em 2 horários, à 1h e às 6 da tarde. Quem se interessar em fazer parte do CVU também terá a oportunidade de se inscrever para o processo seletivo, que deve ser feito ainda neste mês. Outras informações sobre o evento e também sobre as atividades desenvolvidas podem ser obtidas na página do CVU no Facebook. O jiu-jitsu é uma arte marcial originalmente japonesa, mas que ganhou adeptos no mundo todo a partir de características introduzidas por atletas brasileiros. A modalidade hoje é uma das mais adotadas por lutadores de MMA, por exemplo, e por isso muitas vezes ela é associada à agressividade. Mas o evento realizado em Bauru mostra que o jiu-jitsu pode ser praticado por famílias inteiras. Essas crianças e adolescentes praticam o jiu-jitsu, arte marcial de origem japonesa, mas que adquiriu por aqui características próprias. No Brasil, as técnicas originais foram adaptadas, com influências de outras lutas, principalmente do judô. O combate começa com os 2 praticantes em pé. O objetivo é derrubar e dominar o oponente no solo, com chaves e torções. Vence a luta o atleta que imobilizar o outro. O João Pedro explica o que diferencia o jiu-jitsu das demais artes marciais. Esse campeonato foi simplesmente para mostrar que o jiu-jitsu não é um esporte violento. As técnicas, os movimentos, porque não é questão de força. Simplesmente o jiu-jitsu foi criado para os mais fracos. O jiu-jitsu também se mostra um esporte sem barreiras. A Helena tem deficiência auditiva, mas isso não a impede de enfrentar suas oponentes com muita garra. O pai conta que ela desistiu do balé para praticar a modalidade. No começo a gente teve mais receio por causa do implante, mas a gente foi conversando, começamos a instruir ela para não cair com a cabeça, encostar o pescoço, quando fazer a queda, e aí foi normal, ela faz até hoje. E sempre é tempo para começar. O Celso tem 65 anos e conta que pratica o jiu-jitsu há pouco mais de 1 ano. É um esporte, tá? Onde existe uma união muito grande entre nós e é a forma de você fazer exercício, né? E manter a forma física, não ficar tão sedentário. Você tem que respeitar os seus limites, né? A gente tem que saber muito bem que não tem mais 25 anos, né? Mas dá para fazer, não sei até quando, até 65 eu garanto. A idade mínima recomendada para iniciar no esporte é a partir dos 3 anos. E esses 2 pequenos atletas provam que, apesar da pouca idade, já conhecem bem as regras da luta. Nosso jiu-jitsu é literalmente para todos mesmo, desde crianças de 3 anos de idade até pessoas com mais idade. Eu tenho um aluno que está com mais de 150 quilos, eu já tive alunos bem obesos que começaram a treinar e melhoraram a alimentação, conseguiram perder muito peso só com os treinos e as correções de alimentação que nós ensinamos também na nossa escola. E tem relatos de outras escolas também que tem alunos que não têm membros, né, como braço, perna, que conseguem treinar normalmente. Alguns aproveitam para unir o prazer da prática com a boa forma física. Ronei e as 2 filhas adolescentes praticam o esporte há quase 2 anos. Ele disse que o jiu-jitsu foi fundamental para mandar embora mais de 60 quilos. O jiu-jitsu ele é uma qualidade de vida, né? Ele é um esporte que une a família
nos cresce moralmente, intelectualmente e é um descanso para o dia a dia. E pelo visto, praticar o esporte em família faz parte da rotina da arte marcial. Um amigo meu trouxe meu filho de 14 anos, aí depois o pequeno começou a ver também, gostou. Eu, inclusive, ficava lá torcendo por ele e acabei gostando também. Você recomenda para a família inteira? Eu recomendo para a família inteira. Tanto para mim, profissional, ficou melhor. Até para serviço, para mim, melhorou 100%. E para a união da família, eu acho que é muito mais importante. Para este outro praticante, o jiu-jitsu também é uma forma de conhecer outras pessoas e aprender com elas. Sempre a gente conhece uma pessoa no tatame. Você olha, tipo assim, é magnífico. Você olha para a pessoa que você já conhece. E o estudante gostou tanto da modalidade que já tem na ponta da língua o que vai fazer quando crescer. Um treinador de jiu-jitsu. O Nesp Notícias fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã às 6h30 da noite. Eu espero você. Tchau!